Como dizia a Diana, o mundo mudou e como o Nuno, o vice-presidente da Câmara de Cascais, referia, vamos ter de trabalhar muito em conjunto, tentando aproveitar aquilo que são as adversidades em oportunidades. Se há uma área indiscutível em matéria de competitividade, e como nós falamos, quando nós falamos em construir uma Europa mais competitiva nestes tempos, se há uma área que é um pilar fundamental, essa área é sem dúvida a educação. Mesmo que estejam a falar em causa própria, penso que não há aqui ninguém na sala que discorde de que a educação é um pilar fundamental. E nestes tempos nós assistimos a algo que era impensável. Impensável. Citando o Presidente da República, ou parafraseando o Presidente da República, há um ano éramos felizes e não sabíamos, estávamos entusiasmados com a sustentabilidade e nunca imaginávamos que a Europa ia mudar como mudou, a América já não é aquilo que é, e na educação superior assistimos àquilo que nunca pensámos assistir, que é o ataque às universidades. Como é que a Europa pode beneficiar disto? Que impacto é que já está a ter? É a conversa que vamos ter com mais do que 2 diretores de escolas de negócios, 2 pessoas que também elas beneficiaram das escolas americanas. O Filipe Santos é doutorado em Ciências da Gestão e Engenharia pela Universidade de Stanford e o Pedro Oliveira é doutorado em Gestão de Operações, Tecnologia e Inovação pela Universidade de Carolina do Norte. Quando olham para a América agora, e a começar pelo Filipe, já que nós vamos fazer um bocadinho de anfitriões, não é? Quando olha para a América agora, Filipe, o que é que pensa? Muito boa tarde a todos. Obrigado ao Negócios pelo convite. É um prazer estar aqui com a Helena e com o Pedro. E começo por dar os parabéns e felicitar o Jornal de Negócios pelo trabalho importantíssimo que fez neste tema da sustentabilidade nos últimos anos, com uma iniciativa de facto a todos os títulos ambiciosa, visionária e com muito impacto na reflexão sobre este tema. O que eu penso, acho que a Helena disse a palavra certa, impensável, é a nossa, digamos, a nossa perspectiva. Isto parece uma pantomima. Eu acho que a realidade está a ultrapassar a pior ficção. Nós às vezes víamos aquelas séries e filmes do Império Romano, do Imperador Louco, do Nero, que incendiava Roma, e pensávamos como é que é possível que uma sociedade aceite e siga este tipo de liderança e não haja forças sensatas que ponham a casa em ordem. Os teus colegas de Stanford têm-lhe dito alguma coisa? Não, tanto, médio, ou seja, isso é parte do meu argumento. Portanto, por um lado, o que nós estamos a viver hoje é impensável em muitas dimensões. Se isto fosse uma série de televisão, nós estamos, é ridículo, eu nem vou ver, mas é a realidade que temos hoje e temos que lidar com ela. Por outro lado, as coisas acontecem por uma razão e temos que perceber quais são as razões pelas quais acontecem e tentar também lidar com isso. O que está acontecendo nas universidades, em particular, tem uma razão de ser. E na América, em algumas dimensões, as universidades foram longe demais em alguns temas e introduziram na própria universidade algum dogmatismo em vez de sensatez e racionalidade, que gerou uma reação adversa de mais ideologia e dogmatismo em reação. E, portanto, uma espécie de efeito pêndulo. Exatamente. E, portanto, quando a universidade, que é o bastião da razão, da ciência, do espírito crítico, do diálogo construtivo de várias ideias, quando introduz, de certa forma, uma atitude de correção política, political correctness, há coisas que não se podem dizer, há coisas que não se podem investigar, ou há temas que são tabu, e se alguém, por exemplo, dissesse alguma coisa contra as alterações climáticas, era posto num canto. Se alguém dissesse alguma coisa contra alguns temas ligados ao racismo, era excluído. Se alguém fazia um zoom e tinha por trás um livro que era considerado um livro proibido para os liberais, começava a ser excluído na universidade. Portanto, essa reação que era errada e que não aconteceu na Europa, mas que nos Estados Unidos aconteceu, levou agora a uma reação, digamos, do outro lado, tão má e tão extrema, e agora com a força
do governo e da administração Trump. Força do dinheiro. E este é um aspecto. O outro aspecto, e é aí que nós temos que nos preocupar um bocadinho enquanto universidades, é, de certa forma, a acusação que as universidades americanas se tornaram um pouco elitistas, em alguma medida, tem razão. Ou seja, olhando para o aumento dos preços de bens e serviços, o serviço que mais aumentou de preço foi o ensino superior. De longe, comparado com quase tudo o resto, exceto a saúde, nos Estados Unidos. Por outro lado, o nível de salários e de condições dos professores disparou completamente, associado a esses... Ou seja, apesar de serem protegidos por um endowment grande, as universidades americanas aumentaram muito os preços, e ao mesmo tempo dependiam de orçamentos públicos, mesmo as privadas com endowments, portanto colocaram-se a jeito de alguma influência, e houve a noção que estão um bocadinho fora da realidade do comum dos americanos. Portanto, este ataque é um ataque contra algum elitismo. E que tem o apoio dos americanos, na sua perspectiva. Eu acho que não tem o apoio dos americanos, mas às vezes alguns argumentos falaciosos, quando têm uma pontinha de verdade, são utilizados pela instrumentalização política do poder. Portanto, Pedro, tem essa perspectiva também de que os generais têm algum feedback dos seus colegas da Carolina do Norte? Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e permitam-me estar aqui também no papel de anfitrião para, de facto, vos dar as boas-vindas à nova SBE, ao nosso campus. É um gosto estar aqui para discutir um tema que tem sido tão prioritário para a nossa escola. Curiosamente, para além do tema da sustentabilidade, o outro tema que tem sido muito prioritário para nós tem sido parcerias com universidades americanas. E, portanto, de facto, desde que eu cheguei aqui há 2 anos e meio, uma das nossas grandes prioridades tem sido estabelecer parcerias com escolas americanas. E, portanto, conseguem perceber que estamos aqui também no centro do furacão, porque sim, temos tido muito feedback. Eu concordo com praticamente tudo o que disse o Filipe. Eu, de facto, também acho que nos campos americanos se tem vivido alguma tolerância e, de certa maneira, os dirigentes universitários são, em parte, culpados por exemplo, alguma tolerância perante algumas agendas, como, vou dar o exemplo, podia dar outros, da agenda antissemita. Agora, o que se tem feito, por outro lado, por esta administração, Portanto, eu acho perfeitamente legítimo que se ponham estas questões e que o governo americano estivesse preocupado com algumas destas agendas. Obviamente, o modus operandi é totalmente inaceitável. Portanto, quer dizer, nós temos visto, por exemplo, cortes brutais ao financiamento em investigação biomédica. Quer dizer, é difícil relacionar o antissemitismo com a investigação nas medical schools. Aliás, ou no departamento de biologia. Eu já um artigo sobre isso, até publicado no Jornal de Negócios, em que refere exatamente essa incongruência, não é? Se é preciso corrigir, a reorientar as universidades, não faz sentido a ciência básica ser castigada. Exatamente. E, portanto, nós temos sentido, nós estamos aqui em Portugal e, de facto, eu quando a administração tomou posse e eu estava aqui na Nova, eu confesso que não pensei que isto nos pudesse afetar tão depressa e tanto. Quer dizer, comecei a desconfiar que o facto de andar a fazer parcerias com escolas americanas, também na área da sustentabilidade, ia ter impacto para nós. Por exemplo, nós estávamos no processo, e estamos no processo, de criar um Instituto de Sustentabilidade, que era uma parceria com a Universidade de Stanford. Portanto, tem aqui todos os ingredientes que a administração Trump, como devem calcular, não gosta. A Universidade de Stanford, durante 75 anos, não criou nenhuma escola e há 2 anos criou uma nova escola de sustentabilidade. E, portanto, parecia-nos o parceiro ideal para o exercício que estávamos aqui a fazer, começar a pensar nestes temas de uma forma mais sustentável, mais sustentada, e, portanto, falámos com Stanford e tudo, e temos estado a falar há cerca de 1 ano, e tudo parecia bem encaminhado. Para vos dar exemplos muito práticos, a Universidade de Stanford... O que é que aconteceu a essa parceria? Caiu? Não caiu. Ou seja, já estão a ter impactos, as universidades portuguesas já estão a ter impactos. Sem dúvida. Do que está a passar. Deixe-me dar vários exemplos. Então, por exemplo, tínhamos aqui uma comitiva da Universidade há 15 dias atrás, que não pôde vir. O Dean da escola, basicamente, disse-me que, lamentavelmente, com muita pena deles, dados os cortes a torto e a direito que a escola estava a sofrer, ele não conseguia
sair de Stanford e, portanto, não vieram. E, portanto, este é apenas um exemplo. Portanto, o projeto está on hold para já, vamos ver se conseguimos avançar. O projeto de sustentabilidade. O projeto do Instituto de Sustentabilidade. A sustentabilidade, eu diria, continua a ser muito importante para nós. Mas não há dúvida que o que a administração fez noutras dimensões e o que está a fazer é muito preocupante para nós. Deixem-me dar-vos um exemplo. Escolas como a nossa ou como a Católica, por exemplo, têm uma acreditação que é da agência mais importante de acreditações de escolas de negócios, de economia, de gestão, que é chamada AACSB. Há cerca de 13 mil escolas de gestão no mundo, há talvez 800 que têm esta acreditação, e depois há todas as outras que gostavam de ter. E, portanto, de facto, historicamente, para uma escola de negócios como a nossa, ou como a Católica, as escolas americanas sempre foram a referência. Claro. E a agência de acreditação, até por ser a mais antiga, mas por ser a maior, a mais prestigiada, tem sido a referência que muitas escolas seguem, em que temas como diversidade e inclusão ou sustentabilidade eram standards muito importantes. E acho que posso dizer que na última década esta agenda da sustentabilidade também ganhou importância nas escolas de gestão por causa da agência americana. Bem, uma das coisas que sabemos que está a acontecer neste momento é que está a haver uma mudança completa dos estándares de acreditação. Na realidade, muitas destas escolas que estão hoje a ser acreditadas estão na dúvida, não é? Porque aquilo que era quase obrigatório uma escola como a nossa ter, agora já não é bem visto. Para experimento estas agendas. Podem até perder acreditação. Podem perder as acreditações. Diversidade, equidade e inclusão, e se tiverem critérios relacionados Exatamente. Com as alterações climáticas. O nome até foi extirpado das regras da acreditação, esses termos já não são utilizados. Há outras palavras que os substituem em parte, mas houve ali um esforço de acomodar a pressão da administração Trump, que disse ou vocês mudam a acreditação ou então acaba todo o financiamento que possam ter e ainda vão levar com medidas... Mas, Pedro, e o que é que vocês vão fazer? E já pergunto mesmo ao Filipe. O que é que vão alterar completamente estas regras? Considera que isto, assim como a América foi indutora deste movimento, pode agora provocar o seu retrocesso? É curioso que me faça essa pergunta, porque esta manhã nós recebemos a boa notícia da reacreditação da agência americana. Nós temos estado nesse processo, todos os 5 anos temos que ser reacreditados. E, portanto, por um lado, nos próximos 5 anos nós não vamos precisar de nos preocupar muito. Por outro lado, de facto, há neste momento um conjunto de escolas europeias que estão, e nós fazemos parte dessas conversas, que estão a considerar resistir ativamente. Porque, na realidade, por um lado, podemos dar esse luxo. Se por um lado esta acreditação foi muito importante, por outro lado nós temos outras acreditações e na realidade hoje podemos viver sem esta acreditação. E portanto, de facto, eu acho que porventura vai-se ver um movimento europeu de escolas que vão resistir e também dependerá do que acontecer na própria agência. Mas o que está a acontecer no atual momento, eu confesso que não pensei que alguma vez visse na vida. Eu tive há 3 semanas numa conferência... desta vez acho que o Filipe não estava, mas numa conferência de deans em Viena, onde estavam muitos deans de escolas americanas, que quando falavam, tiravam o name badge porque preferiam não ser identificados. As pessoas estão com medo. Não, hoje em dia há medo na América. Há medo, o cidadão americano tem medo porque qualquer coisa que diga ou publique contra a administração pode levar com a força da vingança de todos os poderes públicos, lawsuits, que depois têm que se defender, com custos enormes, perda de financiamento, se dependerem de alguma coisa de financiamento, porque as decisões não são racionais. Não está aqui em causa uma agenda contra o clima ou contra a diversidade. O que está em causa é uma tomada de poder, um assalto ao poder absoluto, em que pela força da lei, do poder e do dinheiro, a administração Trump está a tentar calar qualquer voz contra e controlar toda uma sociedade. Mas o Filipe também já identificou, como diz o Pedro, que há este medo em que as pessoas... Claramente, colegas nossos dizem, eu neste momento fico calado, faço o meu trabalho, recebo o meu salário e não faço ondas e espero que isto passe. Falemos agora do impacto que isto já está a ter na Católica. Sim, na Católica, eu acho que neste momento, em Portugal, nós até estamos, de certa forma,
a beneficiar. Nós nunca tivemos tantos candidatos internacionais como temos agora. Mas já continuam a iremos aí. crescer. No caso da portanto, acreditação, poderá ter também não, porque nós não alguns vamos... impactos? Não, eu penso que nós fomos acreditados o ano passado, mas eu acho que não é... Nas escolas americanas... Podem respirar 5 anos à espera que o Trump se vá embora. E não alteraríamos, ou seja, nós podemos estar acima, mesmo que aquele critério não exista, nós, se tivermos, não somos penalizados. Mas se eu fosse uma escola americana, eu teria algum receio. Na Europa, não. Não é? Portanto, eu posso não... aquele critério pode não existir, mas eu tenho à mesma esse programa, esse foco. Na América, se eu tiver, perco financiamento. Portanto, estamos numa fase em que as decisões de retirada de financiamento não têm nada a ver com o tema em questão. É só uma questão de quem é que ganha, quem é que é mais forte, a administração ou a universidade. Já os impactos são limitados, mas há então as oportunidades, que era disso que ia falar. Já contrataram, já têm recebido currículos de americanos? Existe essa possibilidade, portanto, existe muito interesse de pessoas mais séniores, em particular mais séniores, a saírem dos Estados Unidos. Isso começa a notar-se nas várias áreas. Então, em áreas que fazem investigação ligada com medicina, com alterações climáticas, com sustentabilidade, com diversidade, mais. Por outro lado, as condições dos americanos académicos são muito superiores, em média, à dos europeus. E às vezes não é fácil criar pacotes. Vão diminuir, não é? Vão diminuir. Sem dinheiro. Mas a minha preocupação não é tanto essa. Já, como dizia ao início, quando nós vemos um ataque deste à universidade, temos que perceber porque é que isto está a acontecer. E como eu disse, houve ali alguns excessos, houve algum elitismo. Na Europa, não estamos imunes a que coisas parecidas aconteçam, não com o mesmo nível de força e de disparate da América, porque não temos ainda muitos Trumps na Europa, mas começam a acontecer alguns movimentos. Por exemplo, na Holanda, que foi sempre o país mais aberto ao nível do ensino superior, na Holanda estão a começar a haver regras nacionais a dizer que tem que se ensinar em holandês, não se pode ensinar só em inglês num curso. Portanto, as escolas prepararam-se, têm professores internacionais, alunos internacionais, de repente o holandês é obrigatório. E há menos mobilidade. O ensino superior é dos setores mais globalizados do mundo. Nós temos 150 parcerias com escolas parceiras por todo o mundo. Aceitamos alunos de todo o mundo, 70 nacionalidades. Vão alunos para todo o mundo. Portanto, nós somos muito globais, temos professores de todo o mundo. E, de repente, há forças mais nacionalistas ou culturalmente fechadas Sim. que estão a começar a exigir, não, nós queremos é que vocês ensinem só aos nossos, queremos que vocês ensinem na nossa língua, queremos que ensinem a nossa cultura. Isso é perigoso, porque nós sabemos historicamente que uma sociedade, quando se fecha, quando se isola, é o início do fim. Os grandes impérios, as grandes sociedades que perderam o seu fulgor e a sua dinâmica foi quando se fecharam. O exemplo clássico é a China do século XVI, que era o país mais poderoso do mundo, representava 40% do PIB mundial, e na dinastia Ming disse, nós somos tão fortes e tão poderosos que vamos fechar fronteiras, ninguém pode construir barcos, ninguém pode viajar, nós somos... O Trump da China. O Trump, e de repente, passados 150 anos, o mundo continuou Pedro. E a sociedade perdeu. Claro. É esse o risco, é se deixarmos que as forças do isolamento, do nacionalismo, do populismo, que são... Mas acha que há sinais de que aqui... Há alguns sinais em alguns países da Europa em que isso pode acontecer, alguma tentativa de interferência nas universidades, que devia ser o centro do conhecimento, da racionalidade, da discussão crítica de problemas, também do rigor. Um pouco dos dinos não deixarem as coisas irem tão longe como foram nos... Mas às vezes há escolhas difíceis. E passo já ao Pedro, mas só uma... Imaginem a escolha de um presidente americano que há uma regra da administração Trump que diz ou vocês fazem isto, que é contra os valores, ou perdem 30% do financiamento. E o presidente da universidade pensa, bem, ou eu aceito, ou eu recuso, mas se recuso vou ter que despedir 200 professores e não aceitar 500 alunos. O que é que eu faço? Não é? A Universidade de Calâmbia aceitou, Harvard é das que está a resistir. Há escolhas de facto difíceis. Pedro, para voltarmos à nossa casa, o que é que a nova SBS já começou a contratar, a aproveitar esta oportunidade? Então, a nova SBS sempre contratou professores internacionais, cerca de metade dos nossos professores são estrangeiros e nas últimas 2 levas eram quase 100% estrangeiros, nos últimos 2 anos. Nós já contratámos um professor da Universidade de Wisconsin que vem para cá 1 ano com a família. Já é reação a isto? É, em parte por razões políticas, portanto ele é alemão e quer passar algum tempo na Europa nesta fase da vida dele.
o que o Filipe disse é verdade, os nossos salários ainda não são muito competitivos comparados com algumas escolas de topo americanas e, portanto, é difícil convencê-los a vir. E, portanto, muitos deles estão neste momento a mostrar interesse, o número de candidatos está a aumentar, isso não há nenhum tipo de dúvida, sejam professores, sejam alunos. Muitos deles vêm assim com estes períodos experimentais, no fundo, para perceber o que é que acontece e depois logo se vê o que é que eu decido. Portanto, antes de se desvincularem das escolas americanas, vêm cá passar algum tempo. Por outro lado, os alunos, esses também estão neste momento a sofrer um bocadinho as consequências, pelo menos aqueles que, por exemplo... programas com os Estados Unidos, os programas com os Estados Unidos. As universidades tinham muito. Estávamos a falar da Universidade de Stanford, nós nos últimos 2 anos criámos uma parceria com Harvard, outra com Carnegie Mellon, outra com NYU, já tínhamos uma grande parceria, aliás, uma parceria também com a Católica no Lisbon MBA e com o MIT, e aqui as coisas estão um bocadinho mais complicadas. Para terem uma ideia, para um caso concreto, nós criámos um mestrado, que é um double degree com a Universidade de Nova Iorque, em que os alunos começam aqui, estão aqui 1 ano e depois vão no 2º ano para os Estados Unidos, vão para Nova Iorque, e se graduarem enquanto estão nos Estados Unidos, têm acesso ao mercado de trabalho americano. O que, para os nossos alunos europeus, é muito interessante. E, de facto, isto é possível porque existe uma chamada OPT que lhes dá a licença para trabalhar, em particular aqueles que estão nas áreas de STEM. Os nossos alunos estão-se a candidatar a este programa e agora estão-nos a perguntar: vocês conseguem nos garantir que isto se vai manter no futuro? Porque, no fundo, eles começam aqui, mas daqui a 1 ano, quando tiverem que ir para os Estados Unidos, há uma grande incerteza e, obviamente, ninguém lhes consegue garantir. Claro. O que é que para nós começa a ser, aliás, interessante? É que eu sempre achei que este programa ia funcionar muito bem nesta direção, Europa, Estados Unidos. Eu acho que este programa vai funcionar bem ao contrário, muito ao contrário do que eu pensava que iria acontecer, que é precisamente os alunos americanos que possam querer cá vir passar o 2º ano para depois, eventualmente, até ficarem por cá. Ficar pela Europa, não, infelizmente também não é em Portugal. O sentido de atrair talento americano para a Europa do que propriamente para exportar talento para os Estados Unidos. É isso que... Precisamente, que é também o que está a acontecer ao nível dos investigadores, dos professores, e sabemos que alguns países têm tido uma estratégia muito ativa de atrair talento americano. A nossa Escola de Medicina, por exemplo, tem agora uma call aberta precisamente só para atrair talento americano. Nós temos estado a fazer também isso no âmbito do nosso recrutamento mais global, e eu acho que vai haver muitas oportunidades. Porque, obviamente, se calhar não era bem como a gente pensava. Portanto, eu achava que o grande potencial, por exemplo, deste programa concreto que vos falei, era atrair alunos que depois queriam ir para o mercado americano. Eu acho que vai ser exatamente ao contrário. Bom, nós esta segunda-feira ouvimos a Presidente da Comissão Europeia anunciar o programa Choose Europe for Science. Emmanuel Macron já tinha anunciado o Choose France for Science. Que impacto é que isto pode ter? São 500 milhões de euros, é tanto milhão que uma pessoa já... milhões, mas é 500 milhões de euros que foi anunciado, a França tem 100 milhões. Que impacto é que isto pode vir a ter? Pode vir a ter uma possibilidade de facilitar esse... Pode vir a ter um enorme impacto e acho que a Europa tem que ser muito inteligente e, se for inteligente, tem enormes oportunidades. Porque, como eu dizia, quando uma sociedade se isola, se fecha, é a sociedade que perde. E as sociedades que são mais abertas, aliás, a América criou-se com o talento dos imigrantes e de vagas de imigrantes. Muitos deles, o que é que criou o sistema científico e tecnológico americano? Foi as vagas de imigrantes cientistas, em particular durante a Segunda Guerra Mundial, no período pré-nazismo da Alemanha e de muitos países europeus. E, portanto, se nós conseguirmos agora aproveitar um pouco da oportunidade desta situação, manter as fronteiras abertas ao talento e atrair esse talento e fazer quase uma inversão... Este financiamento pode ser importante? Pode ser importante, porque se houver um matching program, como disse, aqui a dificuldade é que os salários e as condições dos americanos, dos académicos americanos, são muito mais elevadas, porque havia grandes endowments e havia grandes propinas muito elevadas que permitiam um desafogo financeiro às universidades. E competir com isso é quase impossível. Se houver um programa de matching grants ou de matching funding, onde uma universidade que consiga criar um pacote razoável tenha um complemento, como já existia em vários tipos de cátedras e outros, esse programa pode ser muito interessante para conseguir que as universidades, bottom-up, façam as suas escolhas, atraiam as pessoas e consigam ter o financiamento. Portugal devia ter também um programa deste género?
pode ter, eu acho. Quer dizer, nós agora estamos em campanha eleitoral e Acho que pode ter, depois é a questão de articular. Depende da política europeia, porque isto pode, se isto for feito ao nível da Europa, eventualmente até com cotas para cada um dos países, é melhor do que cada país criar o seu programa, porque depois estamos a competir. Os franceses criaram uns com os outros, não é? Pronto, portanto, eu acho que era evitar. Agora, pode ser. Agora, idealmente, nesta fase, nós ganhamos muito enquanto Europa em aprofundar a integração europeia e uma posição europeia face a estes temas. Um país sozinho, hoje em dia, não faz frente aos Estados Unidos e à blocalização que está a acontecer ao nível global. Portanto, temos que estar a aprofundar. Pedro, vão aproveitar os Choose Europe? Vamos certamente, mas eu devo dizer que 500 milhões de euros é, de facto, algum dinheiro. Mas se nós pensarmos no que está em causa, então, estamos a pensar em abrir cátedras, ter os candidatos americanos a candidatarem-se a cátedras em ligação com universidades europeias, vamos lá ver, se uma cátedra for em 2,5 milhões de euros, estamos a pensar no máximo em 200 cátedras para a Europa toda. E, portanto, mas claro que 200 cátedras é muito melhor do que nenhuma cátedra. 2,5 milhões de euros? Uma cátedra pode custar 2 mas no mínimo, quer dizer, muitas das cátedras que nós temos aqui na Europa, uma EraShare, por exemplo, são 2,5 milhões de euros. Portanto, estou a usar esse valor de referência, porque nunca é só para um ano, não é? Portanto, tem que ser uma coisa para 3 ou 4 ou 5 anos. E, portanto, o que eu estou, no fundo, a dizer é que esses 500 milhões de euros, quando pensamos no sistema científico e tecnológico de toda a União Europeia, ou pelo menos nas universidades, não é assim tanto dinheiro. É pouco dinheiro. São 200 cátedras, se forem iguais à EraShare. Portanto, claro que se houver matching funds das escolas europeias, isso funciona melhor, mas não é tanto dinheiro como parece. Mas ao começo, e se correr bem, pode ser aumentado, não é? Os programas, de facto, tiverem muito sucesso, podem ser no ano seguinte aumentados. Se formos ao site da União Europeia, depois eles falam no Horizon e depois podem cruzar aqui vários, não é? Pois, porque aqui o grande... Quer dizer, a grande diferença, de facto, é a base salarial. Eu acho que posso dizer isto porque estes são os valores standard, mas um dos nossos alunos de doutoramento da área de finanças acabou o doutoramento e conseguiu um emprego numa universidade americana, que, por acaso, é a Universidade de Pittsburgh. Podia ser a Harvard, podia ser o MIT, é a Universidade de Pittsburgh. O salário inicial deste... Não vou falar nada de confidencial, porque esta é a média da indústria. É de $325.000. Portanto, início de carreira. Ou seja, para início de carreira, caso tenham curiosidade, os nossos salários aqui, em particular um starting salary, não é $325.000 por ano. Chega a 200 mil ou não? Chega a 200 mil aqui? Sim. Não. Nem a 200 mil. Não, com muita pena minha, não sei se há alguns professores na audiência, mas não é isso que a gente paga, nem nada que se pareça. Nem nada que se pareça. O gap é grande. O gap é muito grande. Mas há várias maneiras de convergir, não é? Também os americanos podem descer. Claro, exatamente. Porque os valores estavam, de facto, desajustados da realidade e isso foi parte do problema. Mas, portanto, realisticamente, muitos destes dos professores que nós gostávamos que viessem para cá, eu acho que eles estão numa situação bastante confortável para vir cá passar algum tempo, não perder o vínculo às escolas americanas e esperar para ver. E, por outro lado, eu acho que o impacto pode ser tão negativo, quer dizer, porque todos sabemos que é muito mais fácil de destruir do que construir. E, portanto, as várias medidas, os cortes brutais, não é? Esta guerra em que Harvard está agora com a administração, não pode acabar bem, não é? Isto não pode acabar bem. E reparem, Harvard é a universidade mais rica dos Estados Unidos e, porventura, do mundo, não é? E, portanto, pode-se dar alguns luxos, pode ter algumas guerras que as outras universidades não podem ter. E, portanto, eu acho que, de facto, o damage, o estrago vai ser tão grande que isto não pode acabar bem para a Universidade Americana. E, portanto, eu também não estou a ver como é que, mesmo que, não é, vamos assumir que a administração Trump vai durar algum tempo, como é que isto a seguir, de repente, ele vai-se embora e fica tudo bem. Sim. Não fica? Aparentemente não é? Todos estão a perceber que a América mudou. Uma última questão, já estamos a negativos, mas eu gostava de colocar uma última questão. Pensa que que nós vamos conseguir aproveitar esta oportunidade? Eu acho que Nós, Europa, a Europa, Portugal, tem condições de aproveitar a oportunidade, desde logo
havia imenso talento que convergia para os Estados Unidos, que agora vai procurar outras paragens. E eu diria que Portugal está muito bem conceituado pela qualidade de vida e pela qualidade do sistema científico e tecnológico nacional para aproveitar bem estas oportunidades. Mas o que me preocupa mais do que isso é o que se sente do ataque à ciência, do ataque ao ensino e à educação, Sim. ao ensino superior. Mas a Europa pode ser vista A como um universidade, espaço livre, não é? Com um espaço livre e um espaço de proteção da ciência, da proteção do debate aberto sobre temas e não condicionado. E as universidades são o local, o contexto onde esse debate pode acontecer, onde a liberdade a ciência avança por debate, por falsificação Exato. de ideias antigas que são desatualizadas, por evidências. Hoje em dia, muitas vezes temos ideologias que não têm base nos dados, na evidência real, e que as pessoas mantêm. E é isso que temos que preservar. Muito bem. A ciência, o rigor e o debate livre de ideias. Fundamental. Pedro, vamos conseguir aproveitar esta oportunidade. Tenho a certeza, com muita pena, mas eu acho que... Pode ser que daqui a um ano estejamos mais otimistas. Mas, por exemplo, no ensino superior destas áreas de economia e gestão, o que aconteceu nos últimos anos em Portugal foi notável em todas as dimensões, e acho que ninguém pensou nisso a sério. As universidades portuguesas, como a Católica, como a Nova, mas como outras, nestas áreas são hoje destinos para estudar. Nós hoje tivemos 5.589 candidatos internacionais ao nosso mestrado. Eu não me estou a enganar, portanto, nós vamos rejeitar mais de 4.500 candidatos internacionais ao nosso programa de mestrado. Isto aconteceu na Católica, começa a acontecer noutras escolas em Lisboa e fora de Portugal. Acho que ninguém ainda está a aproveitar isto. Eu tenho repetido isto algumas vezes, acho que é das coisas mais importantes que têm acontecido em Portugal. Eu acho que as universidades portuguesas serem conhecidas pelo mundo todo. Não é? Nós estamos agora a comparar com países como os Estados Unidos, a França, a Holanda, aqueles países que eram destino para estudar. Acho que isto estar a acontecer aqui é porventura mais importante do que a nossa popularidade no futebol. Não é? Porque, apesar de tudo, eu gosto imenso do Ronaldo e a nossa popularidade é espetacular. Mas as universidades trazem um prestígio ao país que eu tenho visto a acontecer e não tenho visto ninguém em Portugal a pensar estrategicamente sobre isto. Portanto, eu não tenho a certeza que nós vamos conseguir aproveitar, porque este influxo já estava a acontecer. E, na realidade, acho que nós não estamos a aproveitar. Ninguém o valorizava. Vamos manter o otimismo e esperar que com o resultado, com um novo governo, se comece a valorizar e a olhar para a necessidade de atrair novo talento e aproveitar esta oportunidade em que a América está a tratar mal o talento e a Europa prepara-se para aproveitar esse erro, como disse a Presidente da Comissão, esse erro dos Estados Unidos da América. Muito obrigada. Pela vossa partilha e o vosso olhar sobre este novo mundo em que estamos a viver. Muito obrigada. Obrigado.